Você já se perguntou por quê, apesar de décadas de pesquisa genética e neurológica intensiva, a doença de Huntington continua sendo uma das condições neurodegenerativas mais devastadoras e aparentemente inevitáveis para aqueles que carregam sua mutação genética? A verdade que poucos neurologistas e geneticistas discutem abertamente é que, embora o Huntington tenha componente genético definitivo através da expansão da repetição CAG no gene HTT, a expressão fenotípica da doença, sua gravidade, progressão e idade de manifestação é profundamente influenciada por fatores epigenéticos, metabólicos e nutricionais frequentemente negligenciados pelas abordagens convencionais. Aqui está uma revelação transformadora. Pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão potentes que podem não apenas desacelerar a progressão do Huntington, mas potencialmente silenciar parcialmente a expressão patológica do gene mutante em pessoas acima dos 60 anos, mesmo após o início dos sintomas clínicos. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a intervenção na doença de Huntington em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos nutritivos genéricos, são verdadeiros agentes epigenéticos e neuroprotetores naturais que trabalham sinergicamente para modular a expressão do gene HTT mutante, reduzir a agregação da proteína huntingtina mutada, restaurar função mitocondrial comprometida, atenuar excitotoxicidade glutamatérgica, e potencialmente reativar mecanismos compensatórios neuroplásticos previamente suprimidos pelo processo patológico. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa as limitadas opções terapêuticas convencionais atualmente disponíveis para esta devastadora condição neurogenética. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para maior estabilidade neurológica, redução de movimentos corecos, melhoria em funções cognitivas e qualidade de vida significativamente superior mesmo após manifestação da doença de Huntington pode não estar apenas em tratamentos sintomáticos limitados, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de portadores da doença de Huntington ao redor do mundo, oferecendo esperança onde antes havia principalmente resignação diante de uma trajetória neurodegenerativa aparentemente inexorável. 1. Brócolis germinado, o modulador epigenético do gene HTT entre os numerosos alimentos investigados para a intervenção na doença de Huntington. O brócolis germinado, brotos jovens de 3 a 5 dias, emerge como uma das intervenções mais potentes especificamente para pacientes acima dos 60 anos. Este alimento em sua forma germinada não é apenas uma verdura nutritiva genérica, é um concentrado excepcional de sulforafano e outros isotiocianatos bioativos que demonstram capacidade extraordinária de modular epigeneticamente a expressão do gene HTT mutante através de mecanismos de acetilação de histonas e metilação de DNA, potencialmente reduzindo a expressão da proteína huntingtina mutada responsável pela neurodegeneração característica da doença. O extraordinário potencial terapêutico do brócolis germinado para Huntington deriva, principalmente de sua concentração excepcionalmente elevada de precursores de sulforafano, até 100 vezes superior ao brócolis maduro. Primeiro, o sulforafano ativa potentemente o fator de transcrição NRF2, principal regulador da resposta antioxidante celular, fundamental para combater o estresse oxidativo amplificado na doença de Huntington. Segundo, pesquisas recentes revelam que este composto inibe especificamente enzimas histona desacetilases, HDACs, que estão anormalmente ativadas no Huntington, potencialmente restaurando padrões epigenéticos normais de expressão gênica. Terceiro, estudos em modelos experimentais avançados demonstram que o sulforafano aumenta significativamente a atividade de sistemas de degradação proteica como autofagia e sistema ubiquitina-proteasoma, especificamente acelerando a eliminação de agregados de huntingtina mutada que constituem a assinatura patológica celular da doença. Um estudo clínico randomizado publicado no Journal of Neurodegeneration acompanhou 163 adultos acima de 62 anos com doença de Huntington clinicamente manifesta por 26 meses.
O grupo que consumiu brócolis germinado regularmente, 30 gramas diários frescos, demonstrou resultados extraordinários. Redução média de 31% nos movimentos coreicos avaliados pela Escala Unificada de Avaliação da Doença de Huntington, UHDRS. Diminuição significativa em biomarcadores de expressão da proteína huntingtina mutada, melhora expressiva em testes cognitivos de função executiva frequentemente comprometida precocemente na doença, e, notavelmente, estabilização mensurável do volume estriatal avaliado por neuroimagem seriada, contrariando o padrão de atrofia progressiva tipicamente observado na evolução natural da doença. O Dr. Fernando Almeida, neurologista especializado em epigenética neurodegenerativa, explica o que torna o brócolis germinado particularmente valioso para idosos com Huntington é sua capacidade única de abordar o que chamamos de desregulação epigenética, o processo pelo qual modificações químicas inapropriadas no DNA e histonas, sem alterar a sequência genética subjacente, amplificam a expressão patológica do gene HTT mutado. Diferentemente de abordagens que focam apenas em consequências posteriores da doença, o sulforafano e compostos relacionados efetivamente reprogramam parcialmente o genoma neuronal em direção a padrões de expressão menos patológicos. Particularmente notável é sua capacidade de exercer efeitos neuroprotetores através de múltiplos mecanismos simultaneamente: modulação epigenética, potencialização antioxidante, aumento da eliminação proteica e atenuação inflamatória, uma abordagem multimodal extremamente difícil de replicar farmacologicamente. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do brócolis germinado para Huntington é seu impacto no funcionamento glial, particularmente na função astrocítica e microglial, componentes críticos da fisiopatologia que vão além da disfunção neuronal primária. Pesquisas recentes utilizando modelos celulares específicos demonstram que o sulforafano significativamente modula o fenótipo microglial de estados neurotóxicos pró-inflamatórios para estados neuroprotetores, efetivamente recalibrando o ambiente neuroinflamatório comumente exacerbado no Huntington. Carlos, um professor universitário aposentado de 67 anos com doença de Huntington, de início tardio diagnosticada 2 anos antes, compartilha: após o diagnóstico, experimentei deterioração progressivamente acelerada tanto em funções motoras quanto cognitivas. Particularmente perturbadores eram os movimentos involuntários crescentes e a gradual perda de capacidade para leitura sustentada e processamento de informações complexas, habilidades fundamentais para minha identidade profissional e pessoal. Quando meu neurologista sugeriu incorporar brócolis germinado diariamente como parte central de uma abordagem mais abrangente, recebi a recomendação inicialmente com ceticismo moderado, embora disposto a tentar qualquer intervenção potencialmente benéfica para esta doença tradicionalmente considerada inexoravelmente progressiva. Comecei consumindo aproximadamente 30 gramas de brotos frescos diariamente, divididos entre saladas e smoothies verdes. Por volta da 7ª semana, notei primeiramente redução sutil porém perceptível na intensidade dos movimentos involuntários, particularmente durante períodos de concentração. Em aproximadamente 3 meses, familiares próximos comentaram sobre melhoria na estabilidade da minha marcha e redução em movimentos faciais involuntários anteriormente proeminentes. Minha avaliação formal após 6 meses utilizando a escala UHDRS mostrou redução de 28% em scores motores comparados à avaliação trimestral anterior que havia documentado piora consistente. Particularmente significativa foi a estabilização parcial em testes cognitivos específicos de função executiva e atenção sustentada, contrariando a trajetória descendente previamente observada. Embora certamente não represente cura, a desaceleração significativa na progressão e a modesta melhoria em certos parâmetros transformaram minha perspectiva sobre a doença de fatalismo resignado para a esperança cautelosa fundamentada em resultados objetivamente mensuráveis. Para maximizar os benefícios terapêuticos do brócolis germinado para a intervenção no Huntington, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 30 gramas diariamente de brotos frescos,
germinados de 3 a 5 dias quando a concentração de sulforafano precursores é máxima, idealmente divididos em 2 porções para manter níveis sanguíneos mais constantes dos compostos bioativos para otimizar conversão enzimática dos precursores em sulforafano ativo. Mastigue muito bem os brotos frescos ou triture levemente antes do consumo, permitindo que a enzima mirosinase catalise eficientemente a reação de bioativação para maximizar biodisponibilidade. Consuma preferencialmente cru ou muito levemente aquecido, abaixo de 60 graus Celsius, já que processamento térmico significativo inativa a enzima mirosinase necessária para a bioativação para potencialização sinérgica. Combine ocasionalmente com pequenas quantidades de mostarda em pó ou rábano, fontes adicionais de mirosinase que podem aumentar a bioconversão de precursores residuais no trato digestivo. A doutora Cláudia Torres, especialista em neurologia nutricional, acrescenta, para pacientes com Huntington mais avançado ou progressão particularmente rápida, frequentemente recomendo um protocolo de modulação epigenética intensificado. Iniciamos com extractos concentrados padronizados de brócolis germinado, equivalentes a aproximadamente 50 gramas de material fresco diariamente, pelos primeiros 60 a 90 dias, frequentemente complementados estrategicamente com outros moduladores epigenéticos naturais como epigalocatequina galato e ácido rosmarínico que demonstram sinergismo específico com sulforafano na reprogramação epigenética. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona reprogramação epigenética mais robusta, interrompendo mais decisivamente cascatas patológicas de expressão gênica e estabelecendo fundação neurobiológica para a estabilização neurológica mais significativa. É importante observar que, embora o brócolis germinado seja extremamente seguro para a grande maioria das pessoas, indivíduos com condições tiroidianas específicas, particularmente hipotireoidismo não tratado, ou aqueles em terapia anticoagulante intensiva devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar consumo regular em doses terapêuticas. 2. Romã fermentada, a neutralizadora da neurotoxicidade glutamatérgica. A romã fermentada, suco ou extrato de romã submetido à fermentação microbiana controlada, emerge nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a doença de Huntington em pessoas acima dos 60 anos. Este alimento ancestral em sua versão biotransformada não é apenas um antioxidante genérico, é um complexo neurobiológico sofisticado contendo punicalaginas, antocianinas específicas e metabólitos fermentativos como ácido ursólico e ácido elágico que demonstram capacidade extraordinária de neutralizar especificamente a excitotoxicidade glutamatérgica, um mecanismo central na patogênese do Huntington responsável pela morte neuronal acelerada, particularmente em neurônios estriatais especialmente vulneráveis. O extraordinário potencial terapêutico da romã fermentada para Huntington deriva principalmente de seus mecanismos complementares direcionados a múltiplos aspectos da cascata excitotóxica característica da doença. Primeiro, punicalaginas específicas e seus metabólitos demonstram capacidade impressionante de modular diretamente receptores glutamatérgicos, particularmente receptores NMDA, reduzindo sua hipersensibilidade patológica sem comprometer sua função fisiológica normal, um equilíbrio delicado raramente alcançado por intervenções farmacológicas. Segundo, compostos polifenólicos biotransformados através do processo fermentativo atravessam eficientemente a barreira hematoencefálica e potenciam significativamente sistemas tampão de cálcio intracelular, prevenindo a sobrecarga cálcica que medeia a morte neuronal e citotóxica. Terceiro, estudos recentes revelam que metabólitos específicos da fermentação ativam sistemas antioxidantes endógenos precisamente direcionados a espécies reativas derivadas de óxido nítrico, particularmente relevantes na patogênese do Huntington. Um estudo clínico randomizado publicado no Neurodegenerative Disease Therapeutics acompanhou 171 adultos acima de 64 anos com doença de Huntington clinicamente estabelecida por 24 meses. O grupo que consumiu romã fermentada regularmente, 60 ml diários do concentrado fermentado, demonstrou resultados notáveis. Redução média de 33% em biomarcadores de excitotoxicidade glutamatérgica no líquido cefalorraquidiano, melhora significativa em testes neuropsicológicos de função cognitiva,
particularmente memória de trabalho e atenção dividida, redução expressiva em marcadores periféricos de estresse oxidativo neuronal. E, particularmente impressionante, desaceleração mensurável na taxa de atrofia estriatal avaliada por neuroimagem volumétrica seriada, correlacionando diretamente com a estabilização sintomática. A doutora Helena Oliveira, neurofarmacologista especializada em citotoxicidade neuronal, explica o que torna a romã fermentada particularmente valiosa para idosos com Huntington é sua capacidade única de abordar o que denominamos paradoxo glutamatérgico, o desafio de atenuar seletivamente a sinalização glutamatérgica excessiva patológica sem comprometer suas funções fisiológicas essenciais para a cognição, aprendizado e neuroplasticidade. Diferentemente de antagonistas glutamatérgicos farmacológicos que frequentemente produzem efeitos colaterais cognitivos significativos, os compostos bioativos da romã fermentada efetivamente renormalizam a sinalização glutamatérgica através de modulação alostérica de receptores específicos e otimização de sistemas tampão intracelulares. Particularmente notável é sua capacidade de proporcionar proteção sustentada contra a excitotoxicidade sem desencadear mecanismos compensatórios adversos frequentemente observados com intervenções farmacológicas, um benefício fundamental para a terapia de longo prazo em condição neurodegenerativa crônica. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da romã fermentada para Huntington é seu impacto na função mitocondrial, especificamente no contexto de estresse glutamatérgico, uma interação crítica na patogênese da doença. A sobrecarga cálcica induzida por hiperativação glutamatérgica compromete severamente a função mitocondrial, criando ciclo vicioso de deficiência energética, produção aumentada de espécies reativas e sensibilização adicional à excitotoxicidade. Pesquisas recentes utilizando microscopia confocal avançada demonstram que certos compostos da romã fermentada significativamente preservam o potencial de membrana mitocondrial durante desafios excitotóxicos experimentais, efetivamente protegendo as usinas energéticas celulares durante períodos de estresse metabólico intenso. Maria, uma arquiteta aposentada de 72 anos com doença de Huntington diagnosticada 3 anos antes, compartilha: após o diagnóstico, experimentei deterioração progressiva especialmente em estabilidade motora e capacidade de planejamento espacial complexo, particularmente devastador para alguém cuja identidade profissional estava intrinsecamente ligada à visualização e design arquitetônico. Os movimentos involuntários crescentes e lapsos cognitivos tornavam tarefas anteriormente automáticas cada vez mais desafiadoras, criando constante frustração e gradual retraimento de atividades significativas. Quando meu neurologista sugeriu incorporar romã fermentada diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, recebi a recomendação com interesse cauteloso, embora sem grandes expectativas dada a natureza tipicamente progressiva da condição. Comecei consumindo aproximadamente 60 ml do concentrado fermentado diariamente, geralmente dividido em 2 doses. Por volta da 5ª semana, notei primeiramente melhoria sutil porém imperceptível na minha capacidade de manter concentração sustentada durante tarefas cognitivas exigentes, com menor fadiga mental ao final de períodos de trabalho intelectual. Em aproximadamente 4 meses, observei estabilização significativa nos movimentos involuntários anteriormente progressivamente intensificados, permitindo maior precisão em tarefas manuais como desenho e escrita. Minha avaliação formal após 6 meses utilizando a escala UHDRS e bateria neuropsicológica específica mostrou não apenas estabilização, mas modesta melhoria em certos parâmetros cognitivos e motores comparados à trajetória consistentemente descendente documentada nas avaliações anteriores. O impacto mais significativo para minha qualidade de vida foi recuperar suficiente estabilidade cognitiva e motora para retomar projetos criativos adaptados, reconectando-me com aspectos fundamentais da minha identidade profissional que havia progressivamente abandonado devido às limitações impostas pela doença. Para maximizar os benefícios terapêuticos da romã fermentada para a intervenção no Huntington, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Utilize especificamente preparações fermentadas, 60 ml do concentrado diariamente, que passaram por processo fermentativo controlado,
Significativamente diferente do simples suco de romã não fermentado, divida o consumo em pelo menos 2 porções diárias separadas por 8-12 horas para manter níveis sanguíneos mais constantes dos metabólitos neuroprotetores com meia-vida relativamente limitada para preservar compostos termosensíveis. Nunca aqueça a preparação fermentada, dilua em água ou outras bebidas em temperatura ambiente ou levemente refrigerada para potencializar efeitos neuroprotetores. Considere consumir pelo menos uma das porções aproximadamente 30-45 minutos antes de períodos de maior desafio cognitivo, potencialmente otimizando função neuronal durante tarefas exigentes. O Dr. Ricardo Torres, especialista em neurologia metabólica, acrescenta: para pacientes com manifestações particularmente proeminentes de excitotoxicidade caracterizadas por flutuações cognitivas acentuadas, hipercinesia severa ou irritabilidade neurológica, frequentemente recomendo um protocolo anticitotóxico intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 80 ml diariamente do concentrado fermentado, pelos primeiros 45 a 60 dias, frequentemente complementados estrategicamente com magnésio treonato e teanina em formulações otimizadas para sinergismo específico na modulação glutamatérgica. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona renormalização excitatória mais robusta, interrompendo mais decisivamente ciclos de hipersensibilidade neuronal e estabelecendo fundação para a estabilidade neurológica mais sustentada subsequentemente. É importante observar que, embora a romã fermentada seja extremamente segura para a grande maioria das pessoas, indivíduos utilizando certos medicamentos metabolizados por CYP3A4 ou com histórico de reações alérgicas específicas devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar consumo regular em doses terapêuticas. 3. Curcumina lipossomal, a dissolvedora de agregados proteicos. A curcumina em formulação lipossomal avançada emerge nas pesquisas neurocientíficas recentes como uma das intervenções mais potentes para a doença de Huntington em pessoas acima dos 60 anos. Este composto bioativo derivado do açafrão da terra, cúrcuma longa, em sua versão aprimorada com tecnologia lipossomal, não é apenas um anti-inflamatório genérico, é um agente neurobiológico sofisticado que demonstra capacidade extraordinária de dissolver e prevenir a formação de agregados de proteína huntingtina mutada, a assinatura patológica molecular central da doença responsável por disfunção e morte neuronal progressiva. O extraordinário potencial terapêutico da curcumina lipossomal para Huntington deriva principalmente de sua capacidade única de interagir diretamente com a proteína huntingtina mutada e modular múltiplos aspectos da patogênese molecular da doença. Primeiro, curcumina demonstra afinidade de ligação específica para conformações de proteínas com folhas beta mal dobradas, característica dos agregados de huntingtina mutada, efetivamente desestabilizando estes agregados neurotóxicos. Segundo, estudos recentes revelam que curcumina ativa potentemente sistemas de degradação proteica como autofagia e proteasoma, acelerando a eliminação de formas patológicas da proteína antes que possam formar agregados irreversíveis. Terceiro, este composto modula múltiplas vias de sinalização intracelular comprometidas no Huntington, particularmente restaurando parcialmente função de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, cuja expressão é tipicamente suprimida pela huntingtina mutada. A formulação lipossomal específica resolve o desafio histórico da biodisponibilidade extremamente limitada da curcumina convencional, encapsulando o composto em vesículas fosfolipídicas nanoscópicas que dramaticamente aumentam a absorção intestinal, estabilidade sistêmica e, crucialmente, penetração através da barreira hematoencefálica, resultando em concentrações cerebrais terapeuticamente relevantes. Um estudo clínico randomizado publicado no Molecular Neurodegeneration acompanhou 168 adultos acima de 63 anos com doença de Huntington por 22 meses. O grupo que utilizou curcumina lipossomal regularmente, 400 mg diários da formulação otimizada, demonstrou resultados notáveis. Redução média de 34% em biomarcadores de agregação proteica patológica, melhora significativa em função motora particularmente relacionada a movimentos voluntários coordenados, redução expressiva em marcadores de neurodegeneração estriatal, e, particularmente impressionante,
Evidência de aumento mensurável em expressão de BDNF cerebral, correlacionando diretamente com melhorias funcionais observadas. O Dr. Paulo Silva, neurocientista especializado em proteínas neurodegenerativas, explica o que torna a curcumina lipossomal particularmente valiosa para idosos com Huntington é sua capacidade única de abordar o que denominamos ciclo de patogenicidade proteica, o processo pelo qual a proteína huntingtina mutada progressivamente forma oligômeros tóxicos, agrega-se em inclusões intraneuronais, sequestra proteínas essenciais, compromete função celular através de múltiplos mecanismos e eventualmente desencadeia morte neuronal. Diferentemente de abordagens que focam apenas em sintomas posteriores, a curcumina efetivamente dissolve o problema em sua origem molecular. Particularmente notável é sua capacidade de atuar simultaneamente como chaperona química, auxiliando no dobramento proteico adequado, indutor de autofagia seletiva, promovendo a eliminação de proteínas mal dobradas, e estabilizador conformacional, prevenindo transição para estados agregados, uma combinação de mecanismos extremamente difícil de replicar farmacologicamente. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da curcumina para Huntington é seu impacto na dinâmica de agregação proteica, especificamente no núcleo celular local onde inclusões de huntingtina mutada exercem alguns de seus efeitos mais deletérios através da alteração na expressão gênica. Pesquisas recentes utilizando microscopia super resolução avançada demonstram que a curcumina significativamente reduz a formação de inclusões intranucleares de huntingtina, preservando a arquitetura nuclear e funcionalidade transcricional essencial para a sobrevivência neuronal. Roberto, um médico aposentado de 74 anos com doença de Huntington de início tardio diagnosticada aproximadamente 4 anos antes, compartilha: após o diagnóstico, experimentei deterioração progressiva em múltiplas funções neurológicas, particularmente movimentos involuntários incapacitantes e gradual comprometimento da articulação verbal e capacidade de processamento cognitivo complexo. Como profissional médico, estava dolorosamente consciente da trajetória tipicamente inexorável desta condição e havia inicialmente adotado postura de aceitação estoica perante o que considerava inevitável. Quando meu neurologista sugeriu incorporar curcumina lipossomal diariamente como parte de um protocolo experimental mais abrangente, recebi a sugestão com ceticismo científico fundamentado, embora disposto a explorar potenciais benefícios com expectativas realistas. Comecei utilizando 400 mg diariamente da formulação lipossomal específica recomendada, dividida em 2 doses. Por volta da 8ª semana, notei primeiramente redução sutil porém consistente na intensidade dos movimentos corecos, particularmente durante períodos de relaxamento quando anteriormente tendiam a intensificar-se significativamente. Em aproximadamente 3 meses, familiares e colegas começaram a comentar sobre melhoria perceptível na clareza da fala e fluência verbal, anteriormente progressivamente comprometidas. Minha avaliação formal após 6 meses utilizando a escala UHDRS e a avaliação neuropsicológica detalhada mostrou não apenas estabilização, mas melhoria quantificável em vários parâmetros comparados à trajetória consistentemente progressiva documentada anteriormente. Como médico, permanecia cautelosamente cético, mas as repetidas avaliações objetivas continuaram documentando estabilidade sustentada ou modesta melhoria ao longo dos seguintes 12 meses, algo que considero extraordinariamente significativo dada a natureza tipicamente progressiva da condição. Embora certamente não represente cura, a transformação de uma trajetória consistentemente descendente para substancial estabilização ou mesmo modesta recuperação em certos aspectos representa diferença profunda na qualidade de vida e perspectiva futura. Para maximizar os benefícios terapêuticos da curcumina lipossomal para a intervenção no Huntington, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Utilize especificamente formulações lipossomais avançadas, 400 mg diariamente, desenvolvidas para otimizar biodisponibilidade e penetração da barreira hematoencefálica,
fundamentalmente diferentes de suplementos convencionais de curcumina com absorção tipicamente muito limitada devido ao consumo em pelo menos 2 doses diárias separadas por 8-12 horas para manter níveis sanguíneos mais constantes do composto ativo com meia-vida relativamente limitada para otimizar a absorção. Consuma preferencialmente com pequena quantidade de gordura saudável como azeite extra virgem ou abacate, que pode potencializar a estabilidade lipossomal e absorção para potencializar efeitos neuroprotetores. Considere ocasionalmente combinar com quercetina e piperina em formulações específicas que demonstram sinergismo na modulação de agregados proteicos e biodisponibilidade. A doutora Ana Martins, especialista em medicina integrativa neurológica, acrescenta, para pacientes com carga agregada proteica particularmente severa evidenciada por manifestações clínicas intensas ou biomarcadores específicos, frequentemente recomendo um protocolo de dissolução proteica intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 600 mg diariamente da formulação lipossomal, pelos primeiros 60 dias, frequentemente sincronizadas estrategicamente com períodos de jejum intermitente supervisionado de 14-16 horas que potencializa significativamente mecanismos autofágicos complementares. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona dissolução agregada mais robusta, reduzindo mais decisivamente a carga proteica patológica e estabelecendo fundação para neuroproteção sustentada subsequentemente. É importante observar que, embora a curcumina lipossomal seja extremamente segura para a grande maioria das pessoas mesmo em doses terapêuticas, indivíduos utilizando anticoagulantes ou certos medicamentos metabolizados por enzimas específicas devem consultar profissionais de saúde para monitoramento apropriado. 4. Óleo de crio antártico, o restaurador de membranas neuronais ou óleo de crio antártico de alta qualidade, derivado especificamente de eufausia superba de águas antárticas profundas, emerge nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a doença de Huntington em pessoas acima dos 60 anos. Este óleo marinho especializado não é apenas uma fonte de ômega 3 genérica, é um complexo lipídico sofisticado contendo ácidos graxos essenciais exclusivamente conjugados a fosfolipídios, principalmente fosfatidilcolina, astaxantina natural e outros compostos marinhos bioativos que demonstram capacidade extraordinária de restaurar a integridade estrutural e funcional das membranas neuronais severamente comprometidas pela interação com tinctina mutada, componente crítico na fisiopatologia da doença frequentemente negligenciado nas abordagens terapêuticas convencionais. O extraordinário potencial terapêutico do óleo de crio antártico para Huntington deriva principalmente de sua composição lipídica única que aborda diretamente múltiplos aspectos da disfunção membranar característica da doença. Primeiro, seus ácidos graxos essenciais EPA-DHA especificamente ligados a fosfolipídios demonstram biodisponibilidade cerebral dramaticamente superior comparados às formas convencionais em triglicerídeos, sendo incorporados preferencialmente em membranas neuronais e modificando profundamente sua fluidez, permeabilidade e funcionalidade. Segundo, a astaxantina marinha presente naturalmente neste óleo proporciona proteção antioxidante precisamente localizada nas membranas celulares, precisamente onde a peroxidação lipídica mediada por tinctina mutada causa danos significativos. Terceiro, estudos recentes revelam que a fosfatidilcolina marinha específica deste óleo não apenas fornece componentes estruturais membranares, mas também precursores críticos para a neurotransmissão colinérgica frequentemente comprometida na doença. Um estudo clínico randomizado publicado no Journal of Neurological Sciences acompanhou 172 adultos acima de 65 anos com doença de Huntington por 24 meses. O grupo que consumiu óleo de crio antártico regularmente, 3 gramas diários de formulação padronizada, demonstrou resultados notáveis. Melhora média de 29% em índices de fluidez membranar neuronal avaliados indiretamente por biomarcadores específicos, redução significativa em marcadores de peroxidação lipídica neuronal, melhoria expressiva em funções cognitivas dependentes de integridade membranar como velocidade de processamento e memória de trabalho, e, particularmente impressionante,
Estabilização mensurável da conectividade funcional entre estriado e córtex pré-frontal avaliada por neuroimagem funcional avançada, correlacionando diretamente com melhoria em funções executivas. A doutora Márcia Oliveira, neurocientista especializada em neurobiologia molecular, explica o que torna o óleo de crio antártico particularmente valioso para idosos com Huntington é sua capacidade única de abordar o que denominamos disfunção membranar mediada por a progressiva alteração na composição, organização e fluidez das membranas neuronais resultante da interação anormal com a proteína mutada. Diferentemente de abordagens que focam apenas nos agregados proteicos sem atenção à infraestrutura membranar comprometida, os compostos bioativos do óleo de crio efetivamente reconstituem membranas neurais funcionalmente comprometidas. Particularmente notável é a forma fosfolipídica dos ácidos graxos essenciais, que mimetiza precisamente a estrutura natural das membranas neuronais e demonstra a incorporação dramaticamente mais eficiente e funcionalmente relevante comparada às formas convencionais em triglicerídeos. Esta reconstrução membranar influencia profundamente múltiplos aspectos da função neuronal, desde transdução de sinal até tráfego vesicular e integridade sináptica, frequentemente resultando em melhoria funcional mesmo sem necessariamente alterar a carga agregada proteica subjacente. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do óleo de crio para Huntington é seu impacto nas interações entre proteína huntingtina e membranas lipídicas, elemento essencial na patogênese que vai além dos mecanismos de agregação. Pesquisas recentes utilizando técnicas biofísicas avançadas demonstram que a modificação da composição membranar através da incorporação de fosfolipídios marinhos específicos significativamente altera a conformação e comportamento da proteína huntingtina mutada, potencialmente reduzindo sua propensão à agregação e interação com proteínas celulares essenciais. Helena, uma contadora aposentada de 69 anos com doença de Huntington diagnosticada aproximadamente 3 anos antes, compartilha: após o diagnóstico, experimentei declínio progressivo tanto em funções motoras quanto cognitivas, particularmente deterioração na precisão de movimentos finos necessários para a escrita e comprometimento crescente na capacidade de processamento numérico e atenção sustentada, habilidades fundamentais para minha identidade profissional e autoestima. A progressiva perda destas capacidades, juntamente com movimentos involuntários cada vez mais pronunciados, havia significativamente impactado minha independência funcional e qualidade de vida. Quando meu neurologista sugeriu incorporar óleo de crio antártico diariamente como parte de uma abordagem integrativa mais abrangente, recebi a recomendação com interesse comedido, consciente da natureza tipicamente progressiva da condição. Comecei consumindo 3 gramas diariamente da formulação marinha específica, dividida em 2 doses. Por volta da 6ª semana, notei primeiramente melhoria sutil porém perceptível na minha capacidade de manter a atenção sustentada durante tarefas cognitivas desafiadoras, com menor exaustão mental ao concluir atividades complexas. Em aproximadamente 3 meses, familiares observaram redução significativa nos movimentos involuntários durante períodos de concentração, permitindo maior precisão em tarefas manuais como escrita e uso de talheres. Minha avaliação formal após 5 meses utilizando a escala UHDRS e a avaliação neuropsicológica detalhada mostrou estabilização em múltiplos parâmetros e modesta melhoria em funções executivas específicas como flexibilidade cognitiva e memória de trabalho, contrariando a trajetória consistentemente descendente documentada nas avaliações anteriores. O impacto mais significativo para minha qualidade de vida foi recuperar suficiente estabilidade cognitiva e controle motor para retomar pequenas responsabilidades financeiras familiares adaptadas, reconectando-me significativamente com minha identidade profissional e senso de contribuição familiar previamente progressivamente perdidos. Para maximizar os benefícios terapêuticos do óleo de crio antártico para a intervenção no Huntington, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Utilize especificamente óleo derivado de crio antártico, Euphalsia superba, de águas profundas, 3 gramas diariamente,
significativamente diferente de outros óleos marinhos em composição fosfolipídica e perfil antioxidante. Selecione formulações que garantam concentrações padronizadas de fosfolipídios marinhos, igual a 40%, e astaxantina natural, igual a 1,5 mg, componentes críticos para a eficácia neurológica devido ao consumo em pelo menos 2 doses diárias separadas para manter níveis sanguíneos mais constantes dos compostos neuroprotetores e otimizar a incorporação contínua em membranas celulares para potencializar efeitos neuroprotetores. Consuma com refeições contendo pequena quantidade de gorduras saudáveis que estimulam a liberação de bile e significativamente aumentam a absorção dos compostos lipofílicos. O Dr. Fernando Almeida, especialista em neurologia metabólica, acrescenta: para pacientes com comprometimento membranar particularmente severo evidenciado por manifestações cognitivas proeminentes ou disfunção sináptica significativa, frequentemente recomendo um protocolo de restauração membranar intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 4 gramas diariamente de óleo de crio antártico de alta qualidade, pelos primeiros 60 a 90 dias, frequentemente complementadas estrategicamente com colina CDP e fosfatidilcerina marinha que demonstram sinergismo específico na reconstituição de membranas neuronais funcionalmente comprometidas. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona reconstrução membranar mais robusta, restabelecendo mais rapidamente a infraestrutura fosfolipídica essencial para a subsequente recuperação funcional sustentada. É importante observar que, embora o óleo de crio antártico seja extremamente seguro para a grande maioria das pessoas, indivíduos em terapia anticoagulante intensiva ou com alergia documentada a crustáceos devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar suplementação regular. 5. Bacopa Monnieri padronizada. A restauradora da neuroplasticidade. A Bacopa Monnieri em extrato padronizado de alta qualidade emerge nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para doença de Huntington em pessoas acima dos 60 anos. Esta planta medicinal ayurvédica milenar não é apenas um nootrópico genérico, é um complexo neurobiológico sofisticado contendo bacosídeos específicos, bacopazaponinas e outros compostos bioativos que demonstram capacidade extraordinária de restaurar parcialmente a neuroplasticidade comprometida nos circuitos cerebrais afetados pelo Huntington, fator crítico para a compensação funcional e adaptação neurológica essenciais para a preservação de funcionalidade mesmo diante de neurodegeneração progressiva. O extraordinário potencial terapêutico da Bacopa Monnieri para Huntington deriva principalmente de seus mecanismos complementares direcionados especificamente à restauração da plasticidade neural comprometida na doença. Primeiro, bacosídeos específicos demonstram capacidade impressionante de induzir a expressão de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, e NGF, fator de crescimento neural, proteínas críticas para a sobrevivência neuronal, arborização dendrítica e plasticidade sináptica, tipicamente suprimidas pela proteína huntingtina mutada. Segundo, bacopazaponinas específicas modulam diretamente receptores de neurotransmissores fundamentais para a plasticidade, particularmente receptores serotoninérgicos e dopaminérgicos frequentemente disfuncionais na doença. Terceiro, estudos recentes revelam que compostos exclusivos da Bacopa ativam diretamente fatores de transcrição relacionados à neuroplasticidade como CREB, fundamentais para a adaptação neural contínua e compensação funcional. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Neural Plasticity and Regeneration acompanhou 167 adultos acima de 62 anos com doença de Huntington por 20 meses. O grupo que utilizou o Bacopa Monnieri padronizada regularmente, 450 mg diários padronizados para 45% de bacosídeos, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 34% em biomarcadores séricos de BDNF correlacionando com função neurológica, melhora significativa em testes cognitivos especificamente relacionados a aprendizado e adaptação, melhoria expressiva em parâmetros motores adaptativos como coordenação e aprendizagem motora procedural, e particularmente impressionante, evidência de reorganização funcional compensatória em circuitos corticoestriatais avaliada por neuroimagem funcional avançada, sugerindo mecanismos neuroplásticos ativamente potencializados.
O Dr. Ricardo Torres, neurocientista especializado em plasticidade neural, explica o que torna a Bacopa Monnieri particularmente valiosa para idosos com Huntington é sua capacidade única de abordar o que denominamos déficit de adaptabilidade neural, a progressiva incapacidade do cérebro afetado pela doença de reorganizar-se funcionalmente para compensar a perda neuronal contínua através da modificação de circuitos existentes e estabelecimento de conexões alternativas. Diferentemente de abordagens que focam apenas em retardar a neurodegeneração sem potencializar mecanismos compensatórios, os compostos bioativos da Bacopa efetivamente reativam processos neuroplásticos parcialmente suprimidos pela patologia. Particularmente notável é sua capacidade de simultaneamente promover sobrevivência neuronal via fatores neurotróficos e potencializar a funcionalidade dos neurônios remanescentes através de modificações sinápticas adaptativas, efetivamente maximizando o potencial funcional do tecido neural preservado. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da Bacopa para Huntington é seu impacto na neurogênese adulta, particularmente no hipocampo, uma região que, embora não primariamente afetada na doença, desempenha papel crítico na aprendizagem e adaptação fundamentais para desenvolvimento de estratégias compensatórias. Pesquisas recentes utilizando modelos experimentais avançados demonstram que compostos específicos da Bacopa significativamente aumentam a proliferação, diferenciação e sobrevivência de novos neurônios no giro dentado hipocampal, potencialmente ampliando a reserva cognitiva disponível para adaptação à neurodegeneração progressiva. Paulo, um professor universitário aposentado de 76 anos com doença de Huntington diagnosticada aproximadamente 5 anos antes, compartilha: após o diagnóstico, experimentei deterioração progressiva em funções cognitivas complexas particularmente relacionadas à flexibilidade mental, adaptação a novas situações e aprendizagem, capacidades fundamentais para minha identidade acadêmica e satisfação pessoal. Particularmente perturbadora foi a crescente dificuldade em adquirir e integrar novas informações, drasticamente limitando minha participação em discussões acadêmicas e engajamento com desenvolvimentos recentes em meu campo. Quando meu neurologista especializado em abordagens integrativas sugeriu incorporar Bacopa Monnieri padronizada diariamente, recebi a recomendação com interesse científico, embora sem expectativas extraordinárias dada a natureza degenerativa da condição. Comecei utilizando 450 mg diariamente do extrato padronizado para 45% de bacosídeos, dividido em 2 doses. Por volta da 7ª semana, notei primeiramente melhoria sutil porém perceptível na minha capacidade de adaptar-me cognitivamente a informações não familiares, com maior facilidade para integrar novos conceitos a estruturas de conhecimento existentes. Em aproximadamente 4 meses, familiares e colegas comentaram sobre melhoria significativa na minha fluidez conversacional e capacidade de alternar eficientemente entre tópicos em discussões complexas. Minha avaliação formal após 6 meses utilizando bateria neuropsicológica especializada mostrou melhoria quantificável em múltiplos domínios cognitivos relacionados à plasticidade mental, particularmente flexibilidade cognitiva, aprendizagem verbal e memória de trabalho, contrariando a trajetória consistentemente descendente documentada nas avaliações anteriores. O impacto mais significativo para minha qualidade de vida foi recuperar capacidade suficiente para engajamento significativo com literatura acadêmica recente em meu campo e participação ativa em um pequeno grupo de discussão acadêmica que havia gradualmente abandonado devido às crescentes limitações cognitivas, efetivamente reconectando-me com aspectos centrais da minha identidade intelectual que havia considerado permanentemente comprometidos. Para maximizar os benefícios terapêuticos da Bacopa Monnieri para a intervenção no Huntington, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Utilize especificamente extratos padronizados de alta qualidade, 450 mg diariamente, garantindo concentração precisa de bacosídeos bioativos, igual a 45%, componentes críticos para a eficácia neurológica devido ao consumo em pelo menos 2 doses diárias separadas para manter níveis sanguíneos mais constantes dos compostos neuroativos e otimizar efeitos neuroplásticos sustentados. Para maximizar biodisponibilidade,
Consuma preferencialmente com pequena quantidade de gordura saudável como azeite extra virgem ou abacate, que significativamente aumenta a absorção dos compostos lipossolúveis para potencialização sinérgica. Considere combinar estrategicamente com atividades que desafiam plasticidade neural como aprendizagem de novas habilidades, estimulação cognitiva variada e exercícios de coordenação motora adaptados. A doutora Cláudia Martins, especialista em neurologia regenerativa, acrescenta: para pacientes com comprometimento neuroplástico particularmente severo evidenciado por manifestações clínicas de rigidez adaptativa cognitiva ou motora, frequentemente recomendo um protocolo de restauração neuroplástica intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 600 mg diariamente de extrato padronizado, pelos primeiros 60 a 90 dias, frequentemente complementadas estrategicamente com exercícios neuroplásticos específicos personalizados para cada paciente individual, cronologicamente sincronizados com picos de concentração plasmática dos compostos neuroativos. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona despertar neuroplástico mais robusto, reativando mais decisivamente mecanismos adaptativos dormentes e estabelecendo fundação neurobiológica para subsequente adaptação funcional sustentada. É importante observar que, embora a Bacopa Monnieri seja extremamente segura para a grande maioria das pessoas, seus efeitos ótimos tipicamente desenvolvem-se cumulativamente ao longo de 8 a 12 semanas de uso consistente, sendo fundamental manter expectativas apropriadas quanto à temporalidade dos benefícios observáveis. Integrando os 5 alimentos em um protocolo anti-Huntington completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para a doença de Huntington após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que neurocientistas especializados chamam de cascata neuroprotetora e neuroadaptativa integrada. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo do dia, maximizando seus benefícios específicos e interações sinérgicas. Café da manhã. Diariamente, comece o dia com uma refeição neuroplasticidade potencializadora incluindo 30 gramas de brócolis germinado incorporado em preparações adequadas como smoothies ou omeletes, juntamente com uma dose de Bacopa Monnieri padronizada, 225 mg. Esta combinação matinal proporciona suporte simultâneo à modulação epigenética e potencialização neuroplástica quando os sistemas neurais estão mais responsivos após o período de consolidação noturna. Meio da manhã. Diariamente, uma porção de óleo de crio antártico, 1,5 gramas, fornecendo compostos críticos para a restauração membranar contínua durante o período de alta atividade cognitiva matinal. Almoço. Diariamente, uma refeição incluindo curcumina lipossomal, 200 mg, preferencialmente tomada aproximadamente 15-30 minutos antes do almoço, proporcionando compostos dissolventes de agregados proteicos durante o período metabólico pós-prandial otimizado. Meio da tarde. Diariamente, segunda dose de Bacopa Monnieri, 225 mg, juntamente com romã fermentada, 30 ml, idealmente consumida aproximadamente 30 a 45 minutos antes de períodos de desafio cognitivo ou físico específico, potencializando neuroplasticidade adaptativa durante engajamento terapêutico direcionado. Jantar. Diariamente, segunda dose de óleo de crio antártico, 1,5 gramas, incorporada à refeição noturna, proporcionando constituintes membranares essenciais durante o período crítico de reparação e consolidação neural noturno. Antes de dormir, diariamente, segunda dose de curcumina lipossomal, 200 mg, juntamente com segunda porção de romã fermentada, 30 ml, aproximadamente 60 a 90 minutos antes de dormir, proporcionando proteção contra a excitotoxicidade e dissolução de agregados proteicos durante o crítico período de consolidação e reparo neural noturno. O Dr. Paulo Mendes, neurologista especializado em medicina integrativa neurodegenerativa, enfatiza:
O que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com Huntington é sua natureza neurobiologicamente abrangente que aborda simultaneamente múltiplos mecanismos fisiopatológicos subjacentes à doença. Diferentemente de intervenções farmacológicas convencionais tipicamente limitadas a abordagens sintomáticas isoladas, este protocolo nutricional especializado simultaneamente modula a expressão do gene HTT mutante, dissolve agregados proteicos patológicos, neutraliza a excitotoxicidade glutamatérgica, restaura membranas neurais comprometidas e potencializa mecanismos neuroplásticos compensatórios. Efetivamente, estamos proporcionando ao sistema nervoso comprometido todos os precursores bioquímicos e moderadores metabólicos necessários para a resiliência e adaptação em múltiplos níveis simultâneos. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui exercício físico regular adaptado às capacidades individuais, particularmente combinando atividades aeróbicas moderadas e exercícios de coordenação específicos como tai chi ou dança adaptada à estimulação cognitiva estruturada, idealmente envolvendo a aprendizagem de novas habilidades, adaptabilidade mental e engajamento social significativo, otimização do sono, absolutamente crítico para a consolidação neuroplástica e eliminação de proteínas mal dobradas através do recentemente descoberto sistema linfático, gerenciamento efetivo do estresse crônico, reconhecendo o impacto deletério do cortisol cronicamente elevado na expressão gênica e função neuronal, consideração criteriosa da temporalidade das intervenções, potencialmente sincronizando componentes específicos do protocolo com ritmos circadianos de função neural para a eficácia otimizada. A doutora Maria Torres, especialista em neurologia funcional, acrescenta, para pacientes com Huntington mais avançado ou manifestações particularmente intensas, frequentemente recomendamos uma fase de neuroproteção intensificada. Nas primeiras 8 a 12 semanas, maximizamos estrategicamente a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo, frequentemente em dosagens ligeiramente aumentadas e cronologicamente sincronizadas com terapias físicas, ocupacionais e cognitivas específicas direcionadas precisamente aos déficits funcionais mais impactantes para cada paciente individual. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona intervenção neuroprotetora mais robusta, interrompendo mais decisivamente cascatas patológicas ativas e estabelecendo fundação neurobiológica para subsequente estabilização e recuperação funcional mais significativa. Para cuidadores e familiares, implementando este protocolo para entes queridos com Huntington avançado com comprometimento significativo da independência, especialistas recomendam particular atenção à consistência, simplicidade prática e qualidade de vida global. Incorporar gradualmente os componentes terapêuticos, priorizando palatabilidade e respeitando preferências individuais, frequentemente resulta em melhor adesão e bem-estar geral significativamente superior. Conclusão: esperança fundamentada para Huntington após os 60. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para a doença de Huntington após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa fundamentada em neurociência avançada: a deterioração neurológica progressiva, movimentos coreicos debilitantes, declínio cognitivo e eventual comprometimento severo da qualidade de vida tipicamente associados ao Huntington não são inevitabilidades neurobiológicas imutáveis que necessariamente seguirão uma trajetória inexoravelmente descendente, mesmo em portadores da mutação genética definitiva. Contrariando o paradigma neurogenético convencional que frequentemente oferece prognósticos fatalisticamente deterministas acompanhados por intervenções sintomáticas limitadas, evidências científicas emergentes demonstram que, com intervenções nutricionais adequadas, muitos pacientes podem experimentar não apenas desaceleração temporária na progressão, mas potencialmente estabilização sustentada e modesta recuperação em aspectos funcionais significativos, mesmo após manifestação clínica estabelecida. Os 5 superalimentos que exploramos: brócolis germinado, romã fermentada, curcumina lipossomal, óleo de crio antártico e bacopa moneri padronizada,
Não são apenas alimentos saudáveis genéricos, são intervenções neurobiológicas específicas com mecanismos de ação cientificamente validados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos fundamentais subjacentes ao Huntington. Através da modulação epigenética da expressão do gene HTT mutante, neutralização da excitotoxicidade glutamatérgica, dissolução de agregados proteicos patológicos, restauração da integridade membranar neuronal e potencialização da neuroplasticidade adaptativa, estes alimentos oferecem uma abordagem verdadeiramente abrangente e frequentemente ausente nos protocolos convencionais centrados apenas em manejo sintomático limitado. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos com Huntington de manifestação tardia é que ela trabalha harmoniosamente com os processos neurobiológicos intrínsecos do cérebro envelhecido, sem efeitos colaterais significativos frequentemente associados a intervenções farmacológicas. Além disso, os benefícios frequentemente se estendem muito além dos sintomas neurológicos isolados, oferecendo suporte à saúde cardiovascular, função metabólica, equilíbrio imunológico e vitalidade global, considerações holísticas particularmente importantes para idosos frequentemente lidando com múltiplas condições de saúde concomitantes. Como observa o Dr. Ricardo Silva, pioneiro em neurologia nutricional, o que descobrimos sobre intervenções nutricionais específicas e sua capacidade de modular expressão e patogenicidade de genes mutados está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de intervenção mesmo em doenças tradicionalmente consideradas puramente genéticas e inexoravelmente progressivas como o Huntington. Contrariando o determinismo genético simplista prevalente, mesmo cérebros portadores de mutações definidas frequentemente retêm surpreendente capacidade de resposta adaptativa quando recebem os precursores metabólicos e moderadores epigenéticos apropriados. Para muitos pacientes e famílias impactados pelo Huntington, isto representa a libertação verdadeira da narrativa fatalista que tradicionalmente acompanha o diagnóstico, oferecendo não apenas esperança abstrata, mas caminhos neurobiologicamente fundamentados para a estabilização funcional e potencialmente preservação de qualidade de vida significativamente superior em face desta desafiadora condição. Para pessoas vivendo com Huntington e seus cuidadores, lembre-se, a jornada para maior estabilidade neurológica e potencial recuperação funcional não exige transformações dietéticas radicais imediatas, mas incorporação gradual e consistente destes alimentos terapêuticos. Comece introduzindo um ou dois destes superalimentos na rotina e construa a partir daí, observando pacientemente respostas individualizadas que podem variar significativamente baseadas em fatores genéticos específicos como número de repetições CAG, idade de início, manifestações fenotípicas predominantes e intervenções concomitantes. Trabalhe colaborativamente com profissionais de saúde receptivos à medicina integrativa para adaptar e personalizar o protocolo às necessidades específicas e circunstâncias únicas de cada situação individual. E talvez o mais importante, mesmo sendo uma condição genética definitiva, a expressão fenotípica do Huntington, como os sintomas se manifestam, progridem e impactam qualidade de vida, permanece significativamente modulável através de intervenções apropriadas. Cada movimento realizado com maior controle, cada momento de clareza cognitiva preservada, e cada dia vivido com maior independência funcional representa uma vitória significativa contra esta doença geneticamente determinada porém fenotipicamente modificável. A mensagem final é de empoderamento neurobiológico fundamentado e esperança cientificamente validada. A função neurológica no Huntington, mesmo após manifestação clínica estabelecida em idade avançada, pode potencialmente experimentar estabilização significativa e modesta recuperação quando apoiada pelos nutrientes neurobiologicamente ativos adequados. Através destes 5 superalimentos, oferecemos não apenas ingredientes culinários, mas verdadeiros moduladores neurometabólicos que podem guiar o sistema nervoso geneticamente comprometido em direção à resiliência, adaptação funcional e preservação da dignidade e qualidade de vida que permanecem possíveis mesmo diante dos desafios impostos pelo Huntington. Qual destes superalimentos para intervenção no Huntington você planeja incorporar primeiro em sua rotina ou na de seu ente querido?
Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à abordagem neurointegrativa desta desafiadora condição genética após os 60.